Hoje nós temos a oportunidade de fazer um comentário sobre o suplemento de Letras e Artes do jornal Amanhã do Rio de Janeiro e que tem como um destaque principal a participação de Jorge Lacerda, que foi governador de Santa Catarina, que tenho comentado em alguns vídeos e que, por sinal, foi assunto, o tema dos seus conhecimentos, da difusão da cultura e da sua preocupação pela política e pela educação foi abordado em tese de doutorado que eu fiz através da Universidade Federal do Paraná. E agora o que nos preocupa nesse momento atendendo a esses pedidos de muitos que estão assistindo o nosso canal, o que foi o suplemento de Letras e Artes, qual é o impacto disso na nossa cultura e qual é o papel de Jorge Lacerda na fundação desse suplemento cultural, que na época foi um destaque muitíssimo grande, pois foi fundado no ano 46. E esse suplemento Letras e Artes pertencia ao jornal Amanhã do Rio de Janeiro. E aqui vai um resgate da perspectiva histórica, de modo a entender que o jornal Amanhã, ele iniciou as atividades durante o Estado Novo. Então, esteve sob a direção de um pertencente da Academia Brasileira de Letras, que é o Cassiano Ricardo, que já tem um grande destaque naquele movimento verde-amarelo. Então, desde maio de 1941 a 45, Getúlio Vargas teve esse insight, havia se interessado pelas ideias de um livro de Cassiano Ricardo, que ele tinha escrito no ano 37, O Brasil no Original. Foi publicado nesse ano, 37. Nele, o Cassiano Ricardo sustentava a ideia de uma democracia social como terceira solução, sem comunismo e nem fascismo. Então, uma coisa que não tinha a ver com a hoje, mas é a questão da democracia social que ocupava a inteligência de Getúlio Vargas nesse ano. Bom, este fato possibilita um contato de Cassiano Ricardo com o presidente, que acabou se afeiçoando, o presidente da República, acabou se afeiçoando às suas ideias políticas e, passado algum tempo, nasceu esse projeto do jornal Amanhã no Rio de Janeiro. O que se procurava para que esse empreendimento fosse bem administrado? Um nome, e o nome de Cassiano Ricardo não constava da lista de indicações e pessoas cotadas, e o próprio Getúlio Vargas quis colocar o nome dele entre as várias possibilidades, e foi quando Getúlio o escolhe como diretor desse jornal Amanhã. Procura, então, Cassiano Ricardo, desde os primeiros momentos, cercar-se de pessoas competentes, de prestígio e de grande categoria intelectual. Pessoas para darem, enfim, solidez a esse empreendimento. E aí convida Barros Vidal para secretário do jornal. O Jorge Lacerda, que depois será o governador de Santa Catarina, então, nessa altura, já era formado em medicina, estudante de direito e já com uma atividade jornalística intensa, entra no jornal Amanhã como auxiliar direto da direção e aí depois a sequência na vertente política de Jorge Lacerda será deputado federal, governador de Santa Catarina. Quem mais estava, enfim, nesse núcleo principal de mentores do jornal Amanhã, mas especificamente nos aspectos de comentários políticos e também aspectos culturais? Cecília Meirelles, Leopoldo Aires, Múcio Leão, Ribeiro Couto assessoravam no aspecto intelectual e de literatura. É bom ter em conta que Múcio Leão, por exemplo, era membro da Academia Brasileira de Letras, Cassiano Ricardo, então tinha uma interação fortíssima com o pessoal que lidava com a literatura e a criação cultural no Brasil naquela altura, porque Rio de Janeiro
era o centro cultural do nosso país naquela época, nos anos 40 e até começo dos anos 50. Como colaboradores desse suplemento Letras e Artes, que foi fundado pelo Jorge Lacerda, ele foi fundador e diretor, até quando pôde levar, porque depois já tinha a sua função, tanto no Legislativo como deputado federal por 2 legislaturas, e depois no Executivo como governador de Santa Catarina. Quem eram os colaboradores? Só para destacar: Afonso Arinos, José Lins do Rego, Alceu de Amoroso Lima, Oliveira Viana, Djacir Menezes, Humberto Peregrino, Eurialo Canabrava, um filósofo, Jorge de Lima, grande escritor, Manuel Bandeira despontando, Gustavo Barroso, Vinícius de Moraes, poeta fantástico, assessorava a parte literária. Manuel Bandeira testemunha isso nas pesquisas que eu fiz, porque eu tive acesso ao Letras e Artes quando estive para os lados de Curitiba. No entanto, depois, mesmo já passado o tempo que eu fiz a minha pesquisa, a Biblioteca Nacional fez todo um trabalho de digitalização desse material, e o suplemento Letras e Artes, por completo, está com acesso na biblioteca digital, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que nós podemos acessar por via da internet, e pode-se fazer pesquisas fantásticas. Então, Manuel Bandeira testemunha naquela altura que havia separação entre a orientação doutrinária política e a literatura. E como sabemos que o Jornal Amanhã, ele tinha uma função de o meio de comunicação do Estado Novo. E o que acontece que havia um respeito em relação a todos aqueles que trabalhavam, cooperavam para o suplemento fundado por Jorge Lacerda. Então, havia independência de pensamento, havia formas de pensar muito diferentes. E Jorge Lacerda conseguia, como um maestro, harmonizar todas essas tendências e variadas modos de pensar e de entender a sociedade. Após um ano de vida, já no ano 1947, então ele foi fundado em 1946, ao felicitar esse primeiro aniversário, já depois de um ano, de 46 a 47, Manuel Bandeira, grande escritor, um dos colaboradores muito assíduos do suplemento Letras e Artes, destaca uma coisa que encontrei no suplemento. Diz assim, o Manuel Bandeira: o nosso Rio de Janeiro, está presente sem uma boa revista literária. Por isso, quem escreve prefere dar matéria aos suplementos dominicais da imprensa. Entre estes, figura em primeira linha, diz o Manuel Bandeira, o da Amanhã, que é o suplemento Letras e Artes, tão cuidadosamente organizado por Jorge Lacerda. Também ali, nesse primeiro ano, já do destaque que tinha no Brasil inteiro esse suplemento de Letras e Artes, Guimarães Rosa, como colaborador do suplemento Letras e Artes, não deixa de também tecer aqueles elogios muito delicados, sem por palavras de elogio rasgado. Diz assim: Letras e Artes é a nossa revista literária, que para uma revista literária, e Jorge Lacerda melhora mais de uma vez por ano o seu suplemento, que, diz ele, já é magnífico. Com a saída de Múcio Leão, porque ele tinha uma seção livros e autores, Jorge Lacerda que começa a coordenar também aspectos literários. Então funda, a data de fundação do suplemento é de 12 de maio de 1946. E o suplemento de Letras e Artes desse mesmo jornal, que é o Jornal Amanhã, para quem quiser consultar na hemeroteca da Biblioteca Nacional por meio da internet. Após um ano de vida, em maio de 47, ao felicitar também esse aniversário, o Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, e nós vemos assim uma série de escritores falando
desses traços principais da contribuição, da inovação. Alceu de Amoroso Lima, que teve representando o Brasil em Nova York, na nossa embaixada, sempre queria que o suplemento Letras e Artes chegasse quanto antes lá, porque representava desses produtos culturais, da criatividade e inovação brasileira que se poderia apresentar desde a perspectiva da embaixada que ele estava representando como um intermediário cultural. Também revela-se de importância cultural pelas pessoas que estão contribuindo, colaborando assiduamente com o suplemento Letras e Artes. O perfil de liderança do próprio Lacerda é essa de conseguir trabalhar com harmonia, num trabalho em equipe e trabalho conjunto. Então, no desfilar, digamos, de realizações de pouco mais de 5 anos na direção desse suplemento, nós encontramos não poucas referências de todos esses colaboradores, que são pessoas de grande posição e contribuição para a cultura, literatura, arte e muitas contribuições estrangeiras. Então, elogios e referências às qualidades do seu fundador e diretor, dizem de uma forma quase que convergente, a sua grande sensibilidade estética e a inegável capacidade que possui de arregimentação e seleção de valores. Para mim, foi uma grande ajuda essa pesquisa para identificar quais foram as contribuições de Jorge Lacerda, tanto para a cultura como para a educação, porque teve uma influência muito grande, e nós sabemos que teve uma influência na difusão da arte no país. Foi muito interessante identificar esses traços característicos da sua personalidade e dessas contribuições na sua atividade no trato com os intelectuais no país. Então, em 1958, quando do falecimento, que foi um desastre de avião, foi assim, interrompeu a vida no executivo como governador de Santa Catarina, o Otto Maria Carpo, que era o que tinha o artigo principal de primeira página, o artigo, e sempre apresentava isso, porque era um semanário, também colaborador assíduo, então, do suplemento, ele afirmava: já foram devidamente apreciados os méritos de Jorge Lacerda como intelectual, dizia ele. O seu suplemento Letras e Artes de amanhã foi, na época, olha o destaque que me interessa, foi, na época, o mais eficiente veículo de divulgação de cultura ou da cultura literária e artística no país. Manuel Bandeira, também ao recordar momentos assim especiais de cordial interação, recorda de aspectos até muito pessoais. Nossas relações, entre ele e Jorge Lacerda, estreitaram-se quando ele iniciou o suplemento dominical Letras e Artes, um dos mais artísticos que já ilustraram a imprensa carioca. Também Carlos Drummond de Andrade, amicíssimo e colaborador assíduo, caracterizou Jorge Lacerda com a seguinte frase que me chamou a atenção: como mão de mestre. O labor de Jorge naquela tarefa do suplemento de Letras e Artes, na sua direção, dizendo que cada semana o jornalista vivia um pequeno drama de tipografia e literatura, de tal maneira que caprichava na difusão da cultura. Dizia também o Carlos Drummond: dou testemunho disso, pois toda semana vinha Jorge à minha casa buscar colaboração, conselhos e sugestões. Partiu dele a ideia de eu fazer uma antologia de sonetos da língua portuguesa, um soneto por semana, tomando a última página do suplemento e ilustrado por Santa Rosa. Do Jorge Lacerda podemos enxergar a visão compartilhada,
a capacidade de atração, a constância de propósitos e a sua capacidade de dar sentido, significado às atividades, porque era uma pessoa que tinha uma capacidade de inflamar, de fazer brilhar os olhos das pessoas, propiciaram brotar, como num manancial, né, numa fonte de água, valores como capacidade ilimitada de compreensão de tendências artísticas, sua comunicabilidade e a qualidade de fazer-se estimar. O próprio Adonias Filho, que foi eleito no 14 de janeiro de 65 para a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras, emoldura com esse testemunho o resgate histórico que a gente está querendo fazer aqui, que agora está nos ocupando. Diz ele assim, e assim já concluímos esse breve vídeo. Esse suplemento, diz Adonias Filho, que chamamos o suplemento de Jorge Lacerda, se, por um lado, projetava a literatura do nosso tempo e refletia e dava cobertura a todos os artistas plásticos, revelava, pelo outro, a inteligência e a sensibilidade de quem o dirigia.